Após a apresentação oficial, Arthur Cabral afirma que não é o substituto de Igor Jesus, tem características bem diferentes. Também apresentado, Joaquim Correa mostra que fala muito bem o português e se diz ansioso para estrear. César Grafietti, o homem que fez o projeto de fair play financeiro correto, com transição, mas que a CBF e os clubes interessados jogaram abaixo do tapete, fala sobre o endividamento dos clubes brasileiros e dá possíveis soluções. Irã Simões fala ao Sport TV, à redação Sport TV, sobre o imbróglio entre Crystal Palace e Lyon, e a UEFA quer proibir um dos dois times de participar da UEFA Europa League por serem do mesmo dono. Textor alega que não tem controle sobre o Crystal Palace. Isso e muito mais agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo tem os links da Jet Sport, o canal principal da gente, o canal reserva, tem um link do nosso Instagram, dá uma moral, vai em todos os links aí, segue em um, escreve em outro e, lógico, compre na Jet Sport e dá uma moral pro canal, tá bom? Vamos pro vídeo e depois a gente conversa. Vamos falar do Botafogo? Porque o Botafogo também estreia no domingo, né? O jogo é contra o Seattle Sounders, lá dos Estados Unidos. E quem chega com as informações direto dos Estados Unidos é a Sofia Miranda. Chega mais, Sofia! Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estou aqui em frente ao estádio de Seattle, onde domingo o Botafogo vai fazer a estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Seattle Sounders. A gente está acompanhando tudo de Botafogo e olha só, antes de falar do Botafogo, vou dizer que me venderam um verão norte-americano, mas está uma friaca aqui em Seattle, 12 graus, uma ventania, mas está tudo certo. E o Botafogo chega amanhã aqui em Seattle, antes de vir para cá, faz um treino pela manhã em Santa Bárbara, depois vem aqui para Seattle, chega às 5h30 da tarde no horário local, aí no Brasil já vão ser 9h30 da noite. Vai ter entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, vai ter também zona mista com 3 jogadores. Falando um pouquinho do time do Botafogo, não temos a confirmação da escalação, mas podemos esboçar um time aqui, com o John no gol, na direita o Vitinho, a dupla de zaga formada por Jair e Barbosa, na esquerda Alex Telles, o meio de campo com Gregory, Marlon e Savarino, mas o Savarino a gente lembra que ele chegou depois do grupo todo, porque ele estava com a seleção da Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo, então ele treinou menos, então a gente coloca ali o Savarino como dúvida, mas pode ser que ele comece. Se ele não começar, pode ser o Santos Rodrigues pode ocupar essa posição. No ataque, Arthur pela direita, Cuiabano provavelmente pela esquerda e na frente o Igor Jesus que está começando a fazer o last dance dele pelo Botafogo, né? Porque já, depois da Copa do Mundo de Clubes, ele vai para o Nottingham Forest da Inglaterra. O time do Botafogo está muito animado para essa competição. O que a gente tem escutado é que é um clima de muita união nesses primeiros dias ali de Santa Bárbara, de Los Angeles, que os jogadores fizeram fogueira até na praia, conversaram bastante, falaram das vidas pessoais. Hoje, mais cedo, 2 jogadores do Botafogo foram apresentados, né? Os atacantes Joaquim Correa, o argentino que estava na Inter de Milão, e também o Arthur Cabral, que estava no Benfica, de Portugal. Esses jogadores já treinaram com o time, chegaram para fortalecer esse elenco do técnico Renato Paiva. Tem o Montoro também, o argentino de 18 anos, que até recebeu o trote da rapaziada ali na concentração. Tem o zagueiro Pantaleão. Então, é um Botafogo com muitas mudanças, uma fase de transição, mas todo mundo unido, todo mundo animado para começar essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A gente segue por aqui, acompanhando tudo. Qualquer coisa é só chamar, gente. Tchau, tchau. Valeu, Sofia. Obrigado pelas informações. Olha, e foram apresentados 2 dos reforços contratados pelo Botafogo. O Joaquim Correa, né, argentino, ex-Inter de Milão. E o Arthur Cabral, que passou também pelo Benfica, lá em Portugal. Jogou também no futebol da Áustria, né? Suíça. Da Suíça. Basel. Isso, do Basel. Aqui no Brasil, Palmeiras, Ceará, e agora joga no Botafogo. Vamos ouvir os dois. Para mim é um desafio muito importante começar aqui. Estou ansioso já de jogar a primeira partida. Um grupo muito unido, da gente que quer ganhar, então estou contente, estou feliz de pertencer a esse grupo. A mentalidade dos companheiros, de um treinador é muito
muito boa, que quem sempre ganhar. Eu venho aqui com o objetivo muito grande de vestir essa camisa, de honrar essa camisa, de conseguir ser campeão e poder retribuir todo o carinho que já recebi e toda a confiança que estão depositando em mim. Em relação ao Igor, é como algumas pessoas já até falaram, né? Eu tenho características bem diferentes do Igor, né? Eu venho para jogar de novo, mas o Igor é um jogador um pouco diferente de mim, então acredito que eu não venho para substituir ele, eu venho porque o Botafogo queria um jogador com as minhas características. Tá aí, então, 2 dos reforços do Botafogo. Coutinho, você acha que algum desses jogadores já pode chegar para iniciar o jogo contra o Seattle ou, em princípio, vai mantendo o que vinha acontecendo, né? O Renato com os jogadores que ele já tinha e esses jogadores vão virar opções aí para o decorrer da partida? Acho que serão opções, né? Se a gente for pensar na última vez, por exemplo, que o Arthur Cabral iniciou um jogo, tem quase 50 dias com a camisa do Benfica. Até na reta final da temporada ele acabou virando quase que a terceira opção ali para jogar de centroavante, para jogar dentro da área. O Montoro é um jogador que precisa ainda se desenvolver mais, né, para ganhar mais minutos no Botafogo. E o Joaquim Corrêa, para mim, é o que chega mais perto de conseguir ajudar nesse momento, até num setor que pode perder um jogador que é importante, né? Hoje o Cuiabano é o homem pelo lado esquerdo titular do time do Botafogo. A gente não sabe como é que está a situação dele, se ele vai ser de fato negociado após a Copa do Mundo de Clubes, mas o Corrêa é muito bom jogador. É um segundo atacante, pode jogar pelo lado, jogador alto, de boa entrada na área, ótima finalização de entrada da área ali, de média distância. O Botafogo foi muito bem nessa aquisição. Vinha até jogando pelo centro do ataque, né? A Inter de Milão jogava com a dupla de ataque, mas teve poucos minutos. Aí é uma outra realidade de futebol, né? Aqui no Brasil ele com certeza vai ajudar bastante o Botafogo, mas acredito que não serão titulares nos primeiros jogos, não. Na Liga dos Campeões ele não vinha sendo escalado, mas jogou muitas partidas no Campeonato Italiano, nem sempre começando, né? Na verdade ele começava mais no banco e depois entrava do que iniciando mesmo os jogos. Ainda assim participou de boa parte do Campeonato Italiano com a Internazionale. O Alex, o Arthur Cabral, ele teve bons momentos na Europa, um jogador de mais de 100 gols na Europa, né? Acho que são 104 gols nessa passagem dele pela Europa, nos clubes em que ele atuou, Fiorentina, né? Isso. Na Suíça, no Basel e depois no Benfica. Eu acho que é um cara que pode vir a ajudar, né? Nessa substituição difícil, não agora, porque na Copa o Igor Jesus ainda estará lá, mas na sequência do Botafogo na temporada. Pela característica e ainda o fato de perder o Igor, né? Eu também contrataria. Sim. Né? Agora, como que ele vai se comportar com esse time, naturalmente tem que esperar. Então, não acredito que ele, lógico, entre jogando agora, porque o Igor ainda está aqui, faz parte e até acaba sendo bom, porque você vai criando uma afinidade com todo mundo, vai entendendo um pouco mais com o passar dos dias. Mas esse passado, atacante tem um negócio que é muito louco. O passado agora recente, ele tem feito menos gols, né? No Benfica e tal, tem sido questionado. Só que atacante, se ele se sente bem, né? Em casa, em algum lugar, cara, e se isso acontecer, é um cara de 20, 25 gols aí na temporada, cara, que pode sim ser importante, porque tiveram outros clubes que tentaram trazê-lo, né? Sim. Até em momentos que ele estava no Basel e tal, e não conseguiram. E o Botafogo eu acho que acerta bastante aí nesse sentido. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma imagem legal, né, da Botafogo TV, que é a apresentação ali, o trote do Joaquim Corrêa, né? Sempre quando o jogador chega no clube e tal, normalmente tem aquele trote, o cara é obrigado a cantar, dançar, tem gente que tem que passar naquele corredor russo, né? Polonês. Corredor polonês, que o cara passa e toma pancada de todo mundo. Aí, ó lá. É o Joaquim Corrêa, com o seu gingado, olha lá. Tem gingado, olha lá. Você faria o que, Alex? Eu vou dizer pra você, eu não sei, depende do momento, né? Mas eu tenho pelo menos o samba no pé, né? O rapaz não tem, não. Olha lá. Qual é a nota que você dá pro gingado dele, Alex? Cara, eu acho que ele pelo menos foi se soltando, tá vendo? Olha lá. Tentou, surfou, né? Parece que tá surfando ali. Que cúmbia que ele tá lançando. Sei lá, pra fazer isso daí, filho de... Ih, ela meteu um cowboy. Cara que chega pra tentar soltar, vamos dar uns 6,5 pra ele pela coragem, pelo menos. Tá certo. Aí a galera foi ao delírio, olha lá, na mesa do jantar do Botafogo. Sempre tem uns mais traíra. Repete, agora canta. São fera. Espetacular. Fala, pessoal, parando o vídeo aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Já conseguimos, tá? Muito obrigado a vocês que doaram, né? Consegui fazer o pagamento e o rapaz já tirou o strike, né? Sem vocês eu não teria conseguido. E o canal principal está salvo de sumir segunda-feira, mas até dia 22, que é a outra segunda-feira, eu acho, vai ficar ainda meio que
pouco conteúdo, tomando cuidado com o que eu posto lá, para não vir outro strike e a gente perder ele de novo, né? 22 sai outro strike e ficaremos só com um, aí a gente fica tranquilo de novo para trabalhar de boa lá. Mas obrigado a todos vocês que ajudaram a gente, e como forma de agradecer vocês, agradecimento, sortearei uma camisa do Fogão, da Jet Sport, né? O campeão, o sorteado, né, vai escolher um modelo, eu vou mandar direto para casa dele, lógico, vai demorar um tempinho porque vem de fora, mas vamos sortear uma camisa para vocês. Regras do sorteio, ele vai ocorrer quando? Quando esse canal reserva bater 5 mil inscritos, e não é muito não, tá? Aqui tava com 300, em 10 dias estamos com quase 3 mil, então é rapidinho, vocês conseguem fazer esse canal bater 5 mil inscritos. Outra regra, tem que estar inscrito no canal reserva e no principal, e é um agradecimento a quem doou pra cá, então todo mundo que doou, fez Pix, concorrerá, mas também quero agradecer quem ajudou se inscrevendo, dando like, compartilhando meu pedido de ajuda para outras pessoas, então todo mundo vai concorrer também. Quem não tem dinheiro, mas ajudou de outras formas, vai concorrer. Então, você que não mandou Pix, mande centavos, centavinhos, só para você aparecer no Pix do nosso canal, tá? Na lista dos Pix, com 2, 3 centavos, 10 centavos, dane-se. Manda um valorzinho que você tem aí de centavos para participar, e quando bater 5 mil inscritos, eu farei o sorteio com base em quem fez Pix, vai ser o meu banco de dados, vou sortear ali, e o nome da pessoa que cair vai ganhar a camisa do Fogão, tá? É o meu obrigado a todos vocês, tá bom? Agora, sem enrolações, vamos pro vídeo, que tem muito conteúdo maneiro pra gente reagir aqui. Valeu? Vambora! Irlan Simões, Crystal Palace e Lyon pertencem ao mesmo grupo. Um grupo que conhecemos bem, porque, né, dele faz parte também o Botafogo, né? Estamos falando da Eagle Holding, de John Textor. Só que as participações são diferentes, né? Como é que funciona isso aí no regulamento para disputar a próxima edição da Liga Europa? Irlan, bom dia. Bom dia, Barreto, bom dia, time, bom dia, Caju, pessoal que está de casa. O imbróglio tem se repetido bastante nos últimos anos, né? Clubes que se classificam como competições internacionais que já pertencem a um grupo econômico ou indivíduo que já tem a propriedade de outro clube ou pelo menos um investimento pontual em outro clube. E isso aí nós já trouxemos aqui várias vezes no Redação Sport TV, isso entra em conflito com o próprio regulamento da UEFA, que não permitiria, né, vamos colocar sempre nessa condicionante, porque as coisas têm sido mudadas nos últimos anos, que 2 clubes que tivessem investidores, pessoas relevantes, acionistas, proprietários, etc., vários tipos de relações, 2 clubes que tivessem a mesma pessoa nessa posição, eles não poderiam disputar a mesma competição europeia, considerando que, em determinadas fases, um clube que se classifica para a Champions pode cair para a Liga Europa, um clube que se classifica para a Liga Europa pode cair para a Conference League. Então, tem se tornado cada vez mais complexo isso num cenário onde a gente tem aí mais de 100 redes multiclubes comandando clubes europeus e, consequentemente, classificando esses clubes para as competições europeias. Desse ano, né, a gente teve já tem o caso do Lyon, que pertence à Eagle Football Holdings, que é essa empresa do John Textor, que também controla o Botafogo, e o Crystal Palace, que tem essa mesma Eagle Football Holding como um acionista muito relevante, com cerca de 45% do capital. Aí vamos lá entender o desenho, né? O Palace se classificou através da Copa da Inglaterra, né, da FA Cup, venceu o City na final. O Lyon se classificou como 6º colocado do Campeonato Francês. Na lógica da UEFA, o Lyon deveria ter a prioridade caso se decidisse pela exclusão de algum dos clubes. Vocês lembram bem que no Mundial a FIFA impôs essa lógica da exclusão de um dos clubes. A hierarquia no regulamento da UEFA colocaria o Lyon como prioridade. A Eagle possui 45% do capital do Palace, sim. Porém, só quando se fala das ações, né, da classe de ações com direito a voto, seriam apenas 25% das ações do clube. Isso tem um peso importante porque nos últimos anos a UEFA fez alguns proprietários de clubes reduzirem sua participação para menos de 30%, ali para tentar desconfigurar o nível de influência que eles têm nesses clubes e, portanto, dizer que não havia mais conflito de interesse. Falando aqui porque a UEFA, de fato, ajuda os clubes a isso, e o representante do Crystal Palace estão viajando para se encontrar com esses executivos da UEFA. Tá? A ideia é que se resolva hoje ou não se resolva hoje. A gente tem que ver como é que vai ficar isso aí. E aí, há esse precedente no caso do Vitória de Guimarães, Via Sports, eu coloquei aí, que é o dono do Aston Villa. E esses 2 clubes se classificaram juntos para competições europeias. Eles sugeriram, reduz sua participação para menos de 30%, e aí fica tudo bonitinho, tudo certo, né?
Aí eu vou passar a bola para vocês, para a gente refletir sobre essas questões do futebol de multiclubes hoje, mas tem esse último ponto aí. A situação dificulta os planos de John Textor de lançar Igor Holt na Bolsa de Nova York. Isso tem um peso importante para a gente discutir aqui também. Então, mas eu queria entender se o percentual de ações faz alguma diferença ou não, se isso já é estabelecido, se não está, enfim. Como ainda tem uma reunião para decidir, acho que é um indício de que as coisas não estão claras nem para a própria UEFA. É isso, Irlan? Porque a lógica de uma sociedade, né, quando você tem vários acionistas assim, é que você entenda que o controlador é aquele que tem a maior parte das ações. O Palace tem uma estrutura muito complexa, né? Não é um desenho tão simples assim de entender, por isso que a gente fala que o Textor tem 45% do capital social da empresa, mas só 25% do capital com direito a voto. Então ele tem 1/4 do peso, né, daquela sociedade, embora seja um cara que tem quase metade do capital. É complexo, porque o Palace tinha quem já assistiu o documentário sobre o Palace, né, conhece, tem um torcedor milionário que compra o clube, resgata o clube. Vem 2 norte-americanos, o Blitzer e o Harris. Eles chegam juntos, fazem investimentos fortes e o Textor chega depois e se agrega, né? O Harris e o Blitzer, inclusive, são donos de outra rede multiclube, né? O Palace está entre 2 redes multiclubes ao mesmo tempo, né? E aí, nesse desenho, em tese, o Textor poderia alegar, o Crystal Palace poderia alegar que o Textor não tem controle, então seria algo equivalente ao que aconteceu nos anos anteriores. Ao mesmo tempo, pode dizer que o clube é controlado pelo Parish. Então, não tem nada a ver, não tem uma relação direta com o Lyon. É algo que vai sair dessa reunião. A gente sabe que a UEFA tenta sempre encaixar isso. Só que teria uma outra solução, que foi acontecer ao City no ano passado, quando entrou nesse conflito com o Girona, e também ao United, quando entrou em conflito com o Nice da França, quando os 4, né, foram para competições europeias, que a UEFA sugeriu o seguinte: vocês passam a gestão de um desses clubes para uma consultoria independente. Eles chamam de blind trust, né? Seria uma gestão contratada, terceirizada, pelo menos durante aquele período, e isso, em tese, desconfiguraria o conflito de interesse. Entretanto, se isso acontece no Crystal Palace, há uma bronca seríssima para o John Textor, porque se ele precisa hoje vender as ações dele para poder organizar a Igor e colocar na bolsa, isso meio que bloqueia todas as possibilidades. Ou, do outro lado, como ele ainda tenta, comprar uma participação e tomar o controle do Palace, fatalmente tiraria o Palace de vez das competições europeias. Então, é uma sinuca de bico aí que se encontra o Palace e John Textor nesse cenário, Barreto. A lógica é fácil de entender, né? Se 2 clubes têm o mesmo dono, tem, né, no mínimo, uma ameaça à esportividade. Né? Você pode ter, em algum momento da tabela, um clube pode precisar né, favorecer o outro, podem se enfrentar e aí, né, você vai criar a suspeita de que o dono é que decide quem passa. Ok, então se eu sou um bilionário que comprou 2 clubes, né, eu tenho que entender que eles não vão disputar a mesma competição. Tá. No mundo ideal, né? A gente confiaria na lisura do dono, acharia que os times manteriam a esportividade, claro. A vida que segue, mas não é assim, né? Ok, mas como a composição da propriedade de clubes, ela é, né? Ela varia muito, né? A gente, vamos lá, vamos para o outro extremo. Eu, que não sou bilionário, compro uma ação de um clube e uma ação do outro. Isso significa que eu, né? Claro que não. Não. Mas onde é que está o meio desse caminho aí? Né? Fala galera, eu sei que em geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável do mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece
Compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Então não perca tempo, galera, acesse o site JetSport, aqui na descrição tem um link para vocês, corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem para JetSport, você também. A partir de que momento eu posso influenciar na decisão da participação de um clube no campeonato? E nesse caso específico, o Textor, ele já verbalizou o quão incomodado ele fica de não ter um poder de decisão, um poder decisório, né? Mais influente no Crystal Palace, por mais que ele seja o acionista majoritário. Que faz difícil vender até. Quem vai comprar? Quem vai pagar muito sem ter controle. Sem ter controle, pois é. E aí, eu acho que isso aqui é uma parte, pelo um todo, de um futuro em que isso vai ser cada vez mais comum e soluções precisarão ser criadas. Por que quer que não? Essa ideia que a UEFA teve, tanto no início com o United quanto no Girona com o City, foram jeitinhos, né? Foram, né, um mecanismo ali que ele criou, porque no final das contas, obviamente, são esses grupos que continuam gerando as duas organizações, né? Jeitinho europeu, Jeitinho europeu, é isso aí. Então é tudo muito esquisito e parece que vai se chegar num lugar que as coisas vão ter que se alinhar, porque, como você mesmo disse, Irlan, são mais de 100 grupos, né, multiclubes aí gerindo clubes na Europa. Então, vai ser um quebra-cabeça muito difícil de ser aplicado de uma maneira, entre aspas, pura, digamos assim, né? É esquisito. Desafios dos novos tempos, né? Nós vamos precisar chegar naquele... Desculpa, nós vamos precisar chegar naquele ponto da frase do Amos Oz, que eu sempre cito aqui, um escritor israelense que, num livro, questionou o seguinte: por que é seguro dirigir um carro a 90 km por hora numa estrada e não é seguro dirigir a 91 km por hora? Né? Você estabelece um limite que pode sempre ser questionado, né? Todo mundo que comete uma violação de trânsito, às vezes, fica revoltado. Mas eu estava só 1 quilômetro assim, né? O limite precisa ser traçado em algum ponto, né? Para entrar ainda nesse tema dos multiclubes, né, entender essa profundidade, só um adendo também, né? O John Textor, sem o controle do Crystal Palace, não consegue colocar o Crystal Palace na Eagle para de lançar na bolsa, né? Então esse é o principal problema, a principal pedra no sapato em John Textor. Ou ele larga o Palace e busca outro clube inglês, porque assim, se ele colocar a Eagle na bolsa sem um clube inglês, um clube da Premier League, o valor cai consideravelmente. Então isso seria um grande problema que ele tem, e não à toa o IPO, né, esse processo de lançar uma empresa na bolsa está tão atrasado. Ele já vem falando que era do ano passado, passou para janeiro, fevereiro, seria agora em maio, e já estamos em junho e nada desse IPO sair. Mas Textor é muito bom em fazer as coisas acontecerem, pelo menos do ponto de vista da visibilidade midiática dos negócios dele. Mas, enfim, trouxemos aí, ainda nesse tema do multiclubes, como a gente vai ter o Mundial daqui a pouco, a gente trouxe aí os 10 clubes do Mundial, né, são 32 clubes no Mundial, 10 fazem parte de redes multiclubes, a maioria deles, inclusive, mais de uma rede multiclube, como a gente vai mostrar aí agora nos dois quadros. Inter Miami, que é o clube que ganhou a vaga por ser praticamente país sede, né, para Messi poder jogar o Mundial. Amber Capital, Jorge Mas, que é um empresário que também participa do Zaragoza. E aí, percebam quantas vezes vai aparecer o nome Ares Management, né, que é um grande fundo de investimento que hoje tem ali, de alguma forma, como o Barreto falou, comprei uma ação em um clube, comprei uma ação em outro clube. A diferença é que o Barreto é um Hellis mortal e a Ares Management é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Então ela investe tanto nos grupos quanto nos clubes diretamente. Tá? E isso aí vai aparecer uma série de vezes, 5 vezes, dentro dos 10 clubes que participam do Mundial e fazem parte de redes multiclubes. O Atlético de Madrid tem 3 redes multiclubes, inclusive a Ares Management. O Botafogo faz parte da Eagle, mas que a Eagle também recebe investimentos da Ares, ou seja, um investimento indireto do Botafogo. A Ares tem algum tipo de participação. Paris Saint-Germain hoje, né, faz parte de uma rede que também envolve o Braga de Portugal. O Chelsea, né, que foi comprado recentemente por norte-americanos,
tem a Blue Company, né, que tem o Strasbourg, e também, olha ela de novo, a Ares Management. Vamos passar para o outro quadro, vai aparecer a Ares de novo. Isso aí eu botei na sequência dos grupos, né, da competição. O Los Angeles, ele criou, né, o Los Angeles é uma grande empresa e criou uma rede própria, inclusive tem uma parceria com o Bayern de Munique no Racing do Uruguai, que enfrentou o Corinthians recentemente, e também tem investimentos da Ares. A rede tem investimento da Ares, ou seja, Grasshopper, esse Wacker Innsbruck da Áustria e o Racing, todos têm, de alguma forma, participação da Ares também. O City, né, o maior rede de multiclube do mundo, que hoje controla o Bahia aqui no Brasil. O Al Hilal na Arábia Saudita, tem aquele projeto lá do Fundo Soberano da Arábia Saudita, com os 4 clubes na Arábia Saudita, mais o Newcastle United na Inglaterra. O Grupo Pachuca, que foi o pivô dessa polêmica de multiclube no Mundial. O Clube Leão teve que sair do Mundial por causa da lógica do multiclube. E o Red Bull, que essa também é a rede muito famosa, nós temos aqui um exemplar no Brasil. O que é que eu queria mostrar aí, Barreto? Se a FIFA utilizasse a letra fria do regulamento, como utilizou para Pachuca e Leão, né, sem criar esse jeitinho europeu, como a UEFA faz nas competições europeias, ela poderia, por exemplo, dizer que há um conflito direto entre Chelsea e Los Angeles FC. Afinal, ambos têm como acionistas a Ares Management. Bom, pode ser que eles aleguem que são acionistas minoritários. No LFC, eles só têm uma participação, não tem poder, capital com direito a voto. Tudo bem, mas que existe a participação, existe conflito, isso tem. Obviamente que a FIFA não ia se dar o trabalho de tirar um campeão da Champions e um país, né, um clube de um país sério. É um grande conflito que a gente tem no futebol de hoje e os jeitinhos vão sendo feitos ano após ano. É a famosa história de analisar caso a caso, né? E aí a gente vê qual é o nosso interesse que está envolvido aí. Valeu, Irlan. Obrigado pela participação no Redação de hoje. Nós temos agora um convidado especial que também vai participar do Redação, o César Grafietti, já esteve conosco algumas vezes, sempre trazendo os dados de um relatório que avalia a situação financeira dos clubes brasileiros. O relatório Convocados 2025 mostra, vamos ver, César, se eu conseguir interpretar bem, estou trazendo aqui para, mais uma vez, né, para aqueles termos pessoais, assim, para a gente poder fazer a comparação. Aumentou o salário, o que você faz? Vai lá e faz um monte de crediário. Né? Gasta no cartão de crédito. Estou ganhando mais, vou gastar mais. É mais ou menos por aí o que está acontecendo com os clubes brasileiros. Bom dia. Bom dia, Barreto. É um prazer falar contigo, falar com todos que estão participando. Enfim, é isso mesmo, a sua analogia está perfeita, né? O futebol brasileiro em 2024 agiu dessa forma. Teve mais dinheiro, teve mais receita, enfim, e aí gastou mais. Então, contratou mais jogadores, mais salários, aquela coisa toda que a gente vê no dia a dia das pessoas sendo replicados ali pelos clubes de futebol, que seguem na mesma toada de sempre, né? Não esqueceram nada e não aprenderam nada. O clube de futebol é uma instituição curiosa, né? É lógico de futebol, não é um negócio. Não é uma empresa baseada no lucro, sim, né? Sim. O objetivo não é lucrar mais, ganhar mais dinheiro. O objetivo final seria conquistar títulos. Mas é preciso ter algum nível de sustentabilidade, né, César? Tem alguma ameaça? A gente está mostrando aí um quadro com as receitas totais dos clubes brasileiros. E ali aquela última barrinha mostra que eles nunca arrecadaram tanto. Passamos dos 10 bilhões de reais, certo? Exato, foi um ano muito positivo nesse sentido, né? As receitas aumentaram bastante, puxadas por 2 aspectos, né? O aspecto comercial, tem mais receitas publicitárias, mas também muita venda de atleta. Vendemos 2.400 quase de atletas no ano passado, então um crescimento bastante interessante do ponto de vista de receitas, o que mostra que a indústria está crescendo. A grande dificuldade de indústrias que crescem é que elas precisam ser sustentáveis, como você comentou. O futebol não é feito para dar lucro, mas também não é para ter prejuízo, nem para ter dívidas impagáveis. Aqui um reflexo disso tudo, de ter mais dinheiro, é justamente este quadro aqui que mostra o crescimento de investimentos. O ano passado foram 3,42 bi em aquisições de atletas, direitos de atletas. A gente acumula ali 8 bi nos últimos 5 anos. Então, o que acontece? Com mais dinheiro, você vai ao mercado para reforçar os seus elencos. Alguns clubes podem, outros não. Só que os que não podem acabam tendo que fazer este processo justamente para tentar acompanhar aqueles que podem. Então, você cria um sistema que não se fecha do ponto de vista de sustentabilidade.
O exemplo de quem está gastando sem poder do momento que a gente sempre traz aqui é o Corinthians. Isso aparece no relatório, César, clube por clube, o tipo de investimento que foi feito, como é que está a relação entre ganhos e investimentos? Sim, o relatório tem dados consolidados, mas tem dados de clube a clube, né? Então, nós vemos, por exemplo, o caso do Corinthians, um caso claro, né? Teve a maior receita da história, um pouco mais de 1 bilhão e 100, mas investiu um volume bastante grande do ponto de vista de contratações e aumentou muito as suas dívidas, né? Então, se até o ano passado nós falávamos muito que a dívida do estádio, né, da Arena era um problema, hoje já não é só este o problema, né? O clube, a parte de futebol, tirando o estádio, já deve também 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300. Então, o efeito disso é mais salários, mais custos, atrasos e problemas que vão se acumulando. A gente está vendo fora de campo, mas o impacto disso é justamente uma gestão bastante desequilibrada do ponto de vista financeiro. E esse ano a gente viu também o movimento do Santos para trazer o Neymar, né? Esse ainda não entra no relatório, né? Você está analisando dados de 2024, quer dizer, são aqueles dados já consolidados. Exato. Os de 25 ainda não temos, enfim, já está muito atrasado. Nesse relatório mesmo, os dados do Botafogo não estão compilados, são só estimativos, porque o clube ainda não publicou o balanço, né? Uma SAF que a gente espera que tenha transparência é aquela que justamente não divulgou informações. Então, acho, e aí já fazendo até uma antecipação, que em 2025 nós veremos essa situação que está apontada aqui no relatório de 24, piorada. Vão ter mais receitas, seja por direitos de transmissão ou aumento nas receitas comerciais, mas vão ter mais problemas porque as dívidas continuam crescendo, dado que alguns clubes seguem ali numa necessidade absurda de gastar, mas sem controle nenhum. Qual é o limite da transparência, César? Os clubes hoje são obrigados a divulgar balanço, não são? São obrigados pela Lei Geral do Esporte, independente da condição societária, essa associação, SAF, limitada, eles são obrigados até dia 30 de abril de publicar os seus balanços em sites ou jornal, enfim, qualquer veículo, mas eles são obrigados. Então, a questão toda, Barreto, é que você não tem hoje nenhum sistema de controle, e a gente pode falar de fair play financeiro, mas não só, né? Um sistema de controle dos clubes, se eles estão entregando a documentação correta ou não, com relação a recuperações judiciais, ou seja, o futebol carece de uma agência, né, reguladora que controle, né, para saber se está todo mundo fazendo as coisas certas. E um dos objetivos é justamente monitorar isso aí, né? A evolução da dívida, né? Quanto cada clube tem, quanto cada clube deve e o quanto isso afeta nessa questão que a gente já levantou aqui da sustentabilidade, né? Exato, né? Se a gente for olhar aqui, ano passado, pegando a Série A mais o Santos, né, que é um clube que normalmente disputa a Série A, e esse número precisa estar incluindo o Santos, chegamos a mais de 14 bi. O crescimento das dívidas de 23 para 24 foi basicamente dentro do que a gente chama de dívida operacional, que são contratações, salários, enfim, são aquelas dívidas do dia a dia do clube, agentes, ou seja, os clubes gastaram muito justamente para colocar recursos na operação. De novo, quando eu olho o Palmeiras, olho o Flamengo, eles são capazes de fazer isso sem grandes dificuldades. Quando eu olho o Corinthians, São Paulo, Internacional, enfim, ou Atlético Mineiro, são clubes que não têm mais essa capacidade, eles já perderam essa capacidade. Então, isso vira uma dívida que começa a travar a engrenagem, porque o clube não consegue nem pagar. Aí, ou paga a despesa financeira, ou paga a dívida, ou paga o salário, e ele tem que ficar ali rodando os pratos, e no fim das contas ele não consegue fazer nada, porque não sobra dinheiro para tudo. As dívidas operacionais, né, que incluem salários e contratações, cresceram 37%. O que indica isso, né? Os clubes... Entrou mais dinheiro, então vai sair mais dinheiro também. Mais dinheiro. Vamos lá. Agora, por isso os jogadores são tão ricos, né? São categoria de trabalhador que beneficiam muito porque a coisa toda é independente no desempenho neles em campo. Então, isso tem sido a lógica de futebol nos últimos anos. Mais dinheiro entrando, maior salário. Eu, como trabalhador, sou favorável a essa lógica. Eu gostaria que você aplicasse a todas as indústrias, mas não é bem assim. Agora, César, acho que é importante também a gente entender como é que os clubes lidam com outras dívidas, com dívidas que não são aquelas que vão se acumulando, né, que vão se tornando problemas. O relatório consegue identificar algum tipo de evolução na gestão dos clubes brasileiros? Porque durante muito tempo, por exemplo, a questão das dívidas trabalhistas foi muito séria, né? E era uma coisa que os clubes
iam rolando. Né? E isso foi ficando cada vez mais difícil de fazer, porque a legislação também apertou. Os clubes estavam virando, né, um passivo até para a União. Né? Teve uma hora que o próprio governo falou, gente, vamos tentar dar uma organizada nisso aí, porque não está dando mais. A gente consegue identificar uma evolução nesse sentido ou ainda não? Consegue, Barreto, porque tem um cálculo que eu faço, que é a quantidade de dias que os clubes levam para pagar os salários, por exemplo. Em geral, você paga salários a cada 30 dias, encargos a cada 40, 45, enfim, aí você tem uma média ali de 38, 40 dias. Então, se você fizer algumas contas, você consegue avaliar quantos dias os clubes levam para pagar os seus salários mais encargos. Então, assim, a maioria hoje dos clubes está dentro do que se considera ali o razoável e aceitável. Alguns poucos, né? No passado você tinha, sei lá, dos 20 clubes da Série A, algo como 10, 12 passando no prazo. Hoje você já tem 5 ou 6 concentrado ali, Atlético Mineiro, Corinthians, né? Enfim, Vasco, alguns clubes que você já sabe que tem dificuldades. Então, nesse sentido, o acúmulo de problemas trabalhistas, especialmente, ele tem diminuído. Então, a gente espera que, pelo menos a partir de agora, os clubes comecem a tratar de fato essa dívida, essa necessidade ali de uma maneira mais organizada. Ainda sobram outras dívidas. Os clubes devem pouco para bancos e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo você fica preso a muitas dívidas de investimento e cada vez menos as dívidas trabalhistas elas deixam de se acumular. Então, isso é importante, assim, é uma melhoria assim, ao longo dos últimos anos na forma como os clubes gerem os seus passivos. E ainda nessa linha das dívidas, né? Eu me lembro quando, até escrevi uma coluna no Globo sobre isso, quando surgiu o Clube do Bilhão, mas não é o bilhão arrecadado, é o bilhão devido. De dívida, né? A gente começou a se assustar com isso. Caramba, já tem clube brasileiro devendo mais de 1 bilhão. Já tem clube brasileiro devendo mais de 2 bilhões, César. Estamos falando especificamente do Corinthians, já citado aqui, e do Atlético Mineiro, né? Qual é o risco de uma situação como essa? Fica muito difícil, né? Você tem gerir o dia a dia do clube, né? Os dois clubes, se pegar o Corinthians, ele ano passado pagou 350 milhões de reais de despesa financeira. O país onde a taxa de juros básica é parte de 15%, quando você tem mais de 2 bilhões de dívida, já dá para fazer uma conta simples de quanto você vai pagar de despesa financeira. Então, só as despesas financeiras do Corinthians, elas seriam, se eu colocasse na relação, no ranking de receitas da Série A, a 14ª maior receita do futebol. Ou seja, o que o clube gasta em despesa financeira seria a 14ª receita do futebol e a do Atlético seria a 16ª. Então, o que acontece? Você despeja muito dinheiro para pagar despesa financeira, falta dinheiro em outra atividade. Então, para pagar salários, para pagar encargos. O Corinthians devia, no final do ano, mais de 100 milhões de reais de imposto de renda que foi recolhido e não foi repassado. Então, o que acontece? Você é obrigado vai travando a gestão. Daqui a pouco isso significa não pagar um clube, que vai virar transfer ban, não pagar salário, que vai gerar depois discussão trabalhista. Ou seja, você começa a travar o dia a dia do clube. Então, os clubes dão pouca importância para a dívida muitas vezes, mas ela é fundamental de ser tratada justamente porque ela vai afetar o dia a dia do clube. Eu sempre adotar modismo, eu vou te chamar ele senhor Cesare. Você acha, César, que o futebol brasileiro está precisando de uma agência reguladora? Eu acho que sim, assim, para diversos aspectos. Primeiro, financeiro, né? O fair play financeiro, tanto se fala, precisa sair para você poder começar a coordenar e organizar a vida desses clubes, né? E colocar limites. Depois, você precisa ter, como na Inglaterra tem, na Europa de forma geral tem, um processo para avaliar, por exemplo, a chegada de novos acionistas. Quem são os acionistas? Você vai aprovar, não vai aprovar? Ele tem condição de ser dono de uma SAF? Se tivessem feito isso quando a 777 chegou ao Vasco, talvez tivéssemos evitado o problema que vimos. E você precisa controlar outras coisas, documentação, se eles são entregues na data, se os clubes estão pagando as suas contas em dia, até processos como de recuperação judicial, como passa o Vasco. A partir do momento que ele está em recuperação judicial e ganha 6 meses sem ter que pagar nenhum tipo de dívida, ele já tem um desnível de competição em relação àqueles que estão pagando as suas contas e precisam seguir o fluxo normal. Então, assim, se a gente não tiver aqui uma regra, alguém que controle o ecossistema do futebol, fica esse desnível que nós estamos vendo, e é por isso que, por exemplo, o Textor faz no Botafogo o que ele não consegue ou não tem conseguido fazer no Lyon da França. Você acaba tendo ali facilidades que te ajudam a movimentar a sua estrutura. César, para a gente fechar, voltando ao primeiro dado do relatório, que é o aumento das receitas. Venda de jogadores continua sendo algo muito importante para os clubes brasileiros e o investimento das casas de apostas aparece pela primeira vez com destaque no relatório, né?
Exato. Nós voltamos a crescer vendas de atleta, né, Barreto? Porque chegou um momento que elas caíram de relevância. Ano passado foram quase 400 milhões de euros de venda de jogadores, ou seja, seguem sendo importantes. Tudo bem que tem uma concentração ali no Palmeiras, mas ainda assim é um volume que movimenta muito o mercado local. E as casas de aposta fizeram, de fato, as receitas comerciais crescerem ano passado, e para este ano eu espero que elas cresçam ainda mais. Ano passado foi um pouco menos de 600 milhões, né, de recursos das casas de aposta nos clubes. Para esse ano se espera acima de 1 bilhão. Ou seja, é isso que tem inchado, de certa forma, o mercado, tem trazido mais dinheiro e tem gerado ali benefícios para um e situações difíceis de gerir para outros. César Grafietti, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Acho que conseguimos abordar aqui alguns pontos importantes do relatório, né? Mas quem quiser se aprofundar, ele está disponível online, César? Está disponível online no site da Convocados, que é a empresa de gestão de ativos que eu tenho, no site da Outfield e da Galápagos, que são os patrocinadores do relatório. Muito bem, obrigado mais uma vez, então. É uma situação que a gente já vem acompanhando há algum tempo no futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro tem realmente conseguido arrecadar mais, mas ainda não aprendeu a equilibrar o que ganha com o que gasta, né? Fora que há aquele efeito também muito comum nas gestões de você transferir a dívida para uma próxima gestão, né? Então, você como presidente, você precisa mostrar desempenho, resultado, eficiência para atender a sua torcida e ter uma percepção positiva, até às vezes para fazer reeleição ou seu próximo presidente, mas ao mesmo tempo, numa próxima gestão que talvez não esteja com o seu grupo político, essa próxima gestão vai ter que arcar com dívidas ainda maiores, então isso vira uma bola de neve. E a gente vê isso muito claramente, por exemplo, no Corinthians, né? Acho que é um exemplo maior sobre desorganização e, acima de tudo, um desentendimento sobre rumos financeiros, né? A sensação que a gente tem é que o Corinthians, ele em algum momento vai explodir, né? Porque a gente não sabe qual é o horizonte de possibilidade de sanar o tamanho do problema. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só para você aparecer. A listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome. E a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, né, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença para mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente, então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, salvamos o canal, vamos seguir trabalhando e agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, né? Faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport pra você comprar a melhor camisa que você quiser. Tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!